Alô? Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los na abertura deste novo ciclo, meio século de literatura brasileira. E começamos aqui com uma situação um pouco atípica, porque cabe a mim apresentar a Rosisca e cabe a ela me apresentar, né? Porque, normalmente, o presidente apresenta o palestrante, o coordenador, e o coordenador apresenta o palestrante. Como o presidente está em viagem, hoje eu estou acumulando a função da presidência em exercício com a função de palestrante. A nossa coordenadora, Rosisca Darcy de Oliveira, ela é escritora e jornalista e ocupa desde 2013 a cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, onde é diretora de publicações e editora da Revista Brasileira da ABL. Trabalhou como jornalista no Jornal do Brasil, Visão e TV Globo, até ser exilada pela ditadura militar. Viveu 15 anos na Suíça, onde se tornou doutora em Psicologia e Educação pela Universidade de Genebra e lecionou por 10 anos nessa universidade. Seus primeiros livros, Le Féminin Ambigu, La culture des femmes et la libération de la femme, escritos em francês, foram publicados na França, na Suíça e em Portugal. No Brasil, foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e embaixadora do Brasil na Comissão de Mulheres da Organização dos Estados Americanos. Autora de ensaios, crônicas e contos, publicou 13 livros, entre eles Elogio da Diferença, A Natureza do Escorpião, Chão de Terra, Baile de Máscaras, Outono de Ouro e Sangue, Pássaro Louco e Liberdade. Recebeu o Prêmio de Direitos Humanos do Conselho da Europa e as medalhas Rio Branco, Tiradentes, Nísia Floresta, Euclides da Cunha e Raquel de Queiroz. Com todos nós, então, agora, Rosisca Darcy de Oliveira. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada àqueles que nos seguem pela internet. Eu tive a sorte de ter como ciclo, sob a minha coordenação, 50 anos, meio século da literatura brasileira. Meio século que foram tempos luminosos. Ao longo desses 50 anos, nós tivemos o surgimento, no campo literário, de algumas das obras mais importantes, dos autores mais consagrados da nossa literatura. E nós vamos começar, nesse primeiro dia, com um desses autores que é, sem dúvida nenhuma, um ponto alto, para dizer o mínimo, da poesia brasileira, que é João Cabral de Melo Neto. Para falar de João Cabral de Melo Neto, nós temos aqui conosco, hoje, o acadêmico Antônio Carlos Sequim, que é um especialista na obra de João Cabral, e, entre muitas outras coisas que eu vou lhes dizer agora. Antônio Carlos Sequim é doutor em letras e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poeta com 10 livros publicados, ganhou 3 prêmios para melhor livro do gênero publicado no país. Ensaísta, autor, entre outros, de Percursos da Poesia Brasileira, ganhou o Prêmio de Ensaios de 2018 da Associação Paulista dos Críticos de Arte e de João Cabral de Ponta a Ponta, publicado em 2020. Foi várias vezes jurado do Prêmio Camões, proferiu mais de 650 palestras em quase todos os estados do Brasil e no exterior. Professor convidado das universidades de Barcelona, Bordeaux, Califórnia, Lisboa, México, Los Angeles, Nápoles, Paris, Sorbonne, Rennes e Roma. Em 2013, a editora da UFRJ publicou o Sequim, Uma Vida em Letras, volume com 88 artigos, ensaios e depoimentos sobre a sua atuação
nos campos da poesia, do ensaísmo, do magistério e da bibliofilia. Em 2019, recebeu o Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro, da Academia Carioca de Letras, pelo conjunto de sua obra. Eleito em junho de 2004 para a Academia Brasileira de Letras, atualmente é o secretário-geral da instituição. Sequim, muito obrigada por essa tarde que você vai nos proporcionar. Tem a palavra agora. Muito obrigado. Agradeço a Rosisca a apresentação, reitero o agradecimento pela presença de todos. E esse curso ele vai girar em torno de um algarismo, que é o algarismo 6, de 2026. Né? Hoje temos 70 anos de Morte e Vida Severina. Vamos ter 80 anos da publicação de Sagarana, 90 anos do nascimento de Inácio de Loyola Brandão com o próprio Inácio. Então, é uma efeméride autocomemorativa, eu diria, né? Essa do Inácio. E o centenário de Carlos Heitor Coni. Então, esse número 6 fez muito bem aí a literatura brasileira, sem esquecer o Grande Sertão Veredas, que também é de 56. Mas, como havia a deriva do Sagarana para 46, pôde entrar o João Cabral, representando este ano, de 1956. Como vocês veem, sintetizando, nós temos João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Inácio de Loyola Brandão e Carlos Heitor Coni. 4 nomes fabulosos. Exatamente. Então, por isso é que eu disse que eram 50 anos luminosos da literatura brasileira. Desculpe, para sintetizar. Claro. E, no caso de Morte e Vida, nós teríamos, a rigor, 2 aniversários. Se considerarmos a publicação do livro, do texto, 1956, mas se considerarmos o ano em que Morte e Vida Severina deslanchou para a cultura brasileira, seria 1966, com a histórica montagem do Teatro da Universidade Católica de Nancy, né, que projetou, ao mesmo tempo, João Cabral e Chico Buarque para o estrelato da cultura brasileira. Eu pretendo desenvolver aqui, basicamente, 2 tópicos. Primeiro, o lugar de Morte e Vida Severina no conjunto da obra de Cabral, para o que vai ser necessário comentar brevemente os livros anteriores ao de 1956. E também vamos ver as principais características intrínsecas de Morte e Vida Severina. Havendo tempo, eu acrescentaria um depoimento, um pequeno depoimento da minha amizade com João Cabral, iniciada em 1980, consolidada em vários encontros com ele, até a sua morte em 1999. Então, o primeiro tópico é João Cabral e a geração de 45. Cabral se sentia integrado à geração de 45? Essa é uma questão complexa e polêmica, pois essa geração de 45 ficou estigmatizada como contramodernista, quando não claramente reacionária. Aliás, eu não sei se vocês percebem que 45 é tão estigmatizado que sequer é chamada de geração. É sempre a chamada geração de 45. Né? Nenhuma outra geração é chamada de chamada. Né? Ninguém fala a chamada geração de 22 ou a chamada geração de 30. Mas 45, lá vem o implacável adjetivo, a chamada geração de 45. João Cabral pertenceu a ela? Sim e não. Num sentido amplo, sim, porque essa geração agrupou escritores nascidos em torno de 1920. Preconizou o retorno a formas fixas e a métrica regular. Manifestou o desprezo pelo poema piada e certas, com ou sem aspas, facilidades do modernismo de 22. Então, podemos dizer que haveria recusas comuns aos poetas que começaram a publicar em 43, 45, por aí,
frente a esses valores herdados do modernismo histórico. Mas o diferencial é o seguinte: a partir dessa recusa, o que fazer? O que escrever a partir desse não dado à herança de 22? Nesse ponto, faz uma diferença. E a resposta de Cabral vai ser particular, muito diferente da proposta da maioria de seus contemporâneos de geração. A geração de 45, na sua maioria, revelava o desencanto do pós-guerra mundial. Privilegiou temas universais, tendeu ao mundo transcendente das essências e muitas vezes abraçou um caráter religioso, especialmente católico. Portanto, essa teria sido a resposta efetiva da maioria dos integrantes de 45. Cabral, ao contrário, mesmo negando aqueles postulados modernistas, vai preconizar uma poesia historicamente situada, geograficamente precisa, Nordeste e Espanha. Vai recorrer a formas arcaicas para renová-las, descartando, porém, a influência francesa e a prática do soneto. Acho que Cabral é um dos raros poetas de vulto na literatura brasileira que jamais praticou o soneto. Então, ele não praticou o soneto não porque ele quisesse combater a tradição, e sim porque ele buscou uma tradição anterior ao soneto, medieval, digamos assim. Então, de tão antigo, ele ficou moderno, porque todos os outros ficaram copiando ou diluindo a influência de um passado muito próximo, né, do simbolismo francês e a prática do soneto. Então, dessa maneira, paradoxalmente, recuando no tempo, Cabral pôde resgatar formas arcaicas que se tornaram novas pela maneira como ele utilizou, por exemplo, em Morte e Vida Severina. Mas não vamos nos esquecer de acompanhar o itinerário do poeta desde o princípio, no seu período, digamos, pré-cabralino, antes de Cabral descobrir a poesia, né? Isto é, sem as marcas inconfundíveis que vão singularizar o seu percurso a partir da década de 1950 e que passa a ser a marca registrada, como se Cabral fosse assim desde 42, e ele não era assim, como se tornou a partir dos anos 50. Por quê? Os seus primeiros livros não apresentam nenhum tema social e não apresentam nenhum Brasil. Foram eles Pedra do Sono, de 42, e O Engenheiro, de 45. Com João Cabral na Europa, já como diplomata, tivemos em 47 a Psicologia da Composição, que deveria ser o seu adeus à poesia, por uma confissão que ele fez e formulou nesse livro, que ele não desejava escrever tendo que submeter ao acaso. E como o acaso era indomável, ele preferia fechar a oficina de poesia a ter de aceitar a convivência com o imponderável. E, de modo algo irônico, foi um acaso que o fez desistir de desistir, porque ele estava em Londres, como diplomata, né, leu uma publicação enviada à embaixada, intitulada O Observador Econômico, e folheando essa publicação, ele descobriu, na Europa, que a expectativa de vida na Índia era superior à expectativa de vida no Nordeste. E do impacto dessa descoberta que ele fez na Europa, nasceu O Cão Sem Plumas, esse cão sem enfeites, sem plumas, que é o rio Capibaribe, quando chega à sua foz no Recife. O poeta narra a miséria ao redor do rio, os homens caranguejo, que arrancam caranguejos para poder sobreviver das entranhas do rio. Foi seu primeiro poema de teor social explícito e também ele considerou este livro, poema-livro, como seu adeus à poesia.
Mas eis que surge outro acaso na vida de João Cabral. Pouco depois, ele é denunciado como comunista, ele é delatado por um colega, sofre um processo administrativo, é afastado da carreira, volta ao Brasil, com uma família já numerosa e sem emprego, afastado, sem vencimentos, enquanto o processo seguia o seu curso. O que faz João Cabral? Para tentar sobreviver, além de pedir uma mesada ao pai, ele escreve O Rio, longo poema narrativo, que ganhou o maior prêmio literário do país, até então, de longe, o prêmio 4º Centenário de São Paulo. O livro é publicado em 1954. E no júri desse prêmio, havia 3 integrantes, 2 dos quais eram Carlos Drummond de Andrade e Antônio Cândido. É verdade que, para se inscrever, é necessário um pseudônimo, mas nada mais visível do que o estilo cabralino, né, independentemente do pseudônimo que ele tenha adotado. Bom, aí Cabral é reintegrado ao serviço diplomático, né, o processo é suspenso, e, finalmente, em 1956, ele estreou em 42, ele tem a sua primeira edição comercial, um livro intitulado Duas Águas. E Duas Águas, de 56, reúne a poesia anterior toda e 3 novos livros, 3 obras-primas ao mesmo tempo. Uma Faca Solâmina, Paisagem com Figuras, que é o primeiro livro que vai introduzir a Espanha e vai introduzir a temática feminina, e Morte e Vida Severina. Então, curiosamente, Morte e Vida Severina não surgiu autônomo, mas nesse volume de poesia completa, integrando a parte inédita dele, né? Morte e Vida Severina é o 3º poema longo consecutivo de tema social, porque nós tivemos O Cão Sem Plumas, em 50, tivemos O Rio, em 54, e agora Morte e Vida. E todos eles protagonizados pelo Rio Capibaribe. Um dado curioso: o poeta avança no tempo e recua no espaço, porque O Cão Sem Plumas ele já estava lá na frente do Capibaribe, já no Recife, mais avançado geograficamente. E, em 54, 56, ele recua para a nascente do rio. Então, ele já começou na Foz e o tempo passa, ele vai recuando geograficamente de maneira consecutiva, com uma peculiaridade dos narradores, porque em O Rio, para quem leu o livro, vocês vão ter, de uma maneira curiosa, o discurso do próprio Rio Capibaribe, em primeira pessoa. Quem fala é o rio, um rio que tem, ao mesmo tempo, um curso e um discurso. O discurso sobre o seu próprio curso, sobre o seu próprio fluxo. Já em Morte e Vida Severina, o narrador, como todos sabem, é o protagonista Severino, que desdobra o seu discurso seguindo o curso do rio, paralelo a ele, e esse rio será o seu guia até a capital de Pernambuco. A literatura brasileira celebra bastante o mar. É uma literatura muito marinha, mas ela celebra bem pouco os rios. E o Cabral talvez seja, ou é, com certeza, o nosso grande nome do que podemos chamar de uma literatura fluvial, que ainda está para ser perscrutada, ainda está para ser examinada em todos os seus desdobramentos. Quem mais fala do Rio, né? Bem depois, eu me lembro também de um belíssimo poema de um poeta que pertenceu à Academia, o Ivan Junqueira, que também escreveu um poema sobre os rios. Bom, mas por que Morte e Vida entra nesse volume que se intitula Duas Águas? Ele mesmo explica nas orelhas não assinadas do livro. Aspas. De um lado, poemas para serem lidos em silêncio, cujo aproveitamento exige mais do que leitura, releitura. Não é o caso. De outro lado, poemas para auditório,
numa comunicação múltipla. Poemas que, menos que lidos, podem ser ouvidos. Aí entra Morte e Vida Severina. Tanto que, em antologias posteriores, esse texto passou a ser conhecido e publicado como Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta. Aqueles poemas para auditório, aqueles poemas para grande público. Numa folha, vocês receberam aí a lista dos 18 tópicos em que se divide, ou 18 quadros, que constituem o texto original. Todos têm esse texto à mão, não tem? Eu não vou examinar com minúcia, mas observem que, nesses 18 quadros, há uma constante alternância entre monólogos e diálogos. Monólogos, sempre há 6 monólogos de Severino, numa espécie de síntese ou lição do que ele absorveu ou apreendeu daquilo que acabou de ouvir nos diálogos, seja diálogos dos outros, seja diálogos de que ele participa. Então, há sempre um certo fundo moral neste poema, não no sentido de um moralismo, mas no sentido de pegar uma lição, de aprender alguma coisa com a fala sobre a vida. E esse aprendizado de vida ele vai absorvendo através de sucessivos diálogos que ele depois sintetiza num monólogo subsequente. E esse é o modelo, digamos, narrativo dentro da linha dramática do poema. O primeiro monólogo é o da autoapresentação. Texto muito conhecido. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como a muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como a muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Reparem, quanto mais ele busca se individualizar, mais ele constata a existência de uma multidão de outros severinos. Observem também que nesses tópicos, desses 18, que são originais, tirados do próprio livro, né, há uma série de termos regionais que devem ser bem esclarecidos para a melhor compreensão do texto. Assim, no número 3, nós temos o Capibaribe cortou com o verão. Né? Cortou significa secou. No tópico 8, a palavra eito, que significa roça. No 18, carpina, carpinteiro, expressões completamente pernambucanas, nordestinas, pelo menos, ou até mesmo algumas recifenses. E, aliás, Cabral nunca se considerou um exemplo de poeta brasileiro. Ele se dizia poeta pernambucano. Eu até li isso numa dedicatória que ele fez a uma pessoa, reclamando de ser considerado um poeta do Brasil. Não, eu sou poeta de Pernambuco. E o sonho dele, profissional, era que houvesse uma guerra entre Pernambuco e Brasil, que o Pernambuco ganhasse e ele fosse designado embaixador do Brasil em Pernambuco, né? Como um país autônomo. Né? Felizmente para nós, infelizmente para ele, isso acabou nunca acontecendo. Atentemos ao título, Morte e Vida Severina, em que Severino é um adjetivo, englobando todos os que vivem a vida severa dos severinos. E o subtítulo é Alto de Natal Pernambucano. Desde a Idade Média, sabemos que alto designa uma peça de teatro e o de Natal encena o nascimento de Cristo, às vezes adaptando-se à história às particularidades de uma região ou de uma cultura, daí ser um alto de Natal pernambucano. A peça nasceu em 55, de uma encomenda de Maria Clara Machado
para o seu famoso teatro do tablado. Ela, Maria Clara, deve ter se assustado quando leu o texto, que em vez de anjinhos e pastores celebrando a vinda de Cristo, apresentava subnutridos, miseráveis, famintos, desempregados. Não encenou a peça, alegando não ter condições técnicas para isso no seu palco do tablado. E Cabral nunca esqueceu ou perdoou essa recusa. Com certa ironia, dizia que Maria Clara fez bem em recusar a obra, pois o texto não é lá grande coisa. Mas, mesmo subvertendo o tradicional modelo cristão, o poema não deixa de celebrar, no final, o nascimento de um pequeno Jesus Severino. A transposição do mito do nascimento de Cristo à dura realidade nordestina ocorre com a perda de componentes particularmente celebratórios ou religiosos do enredo bíblico, mas com a manutenção de algumas linhas de identificação entre o mito original, Nascimento de Cristo, e a versão de João Cabral. Por exemplo, o pai do Severino, que nasce na peça, o menino, se chama José, e ele é um carpinteiro. A presença e os presentes dos vizinhos pobres correspondem à presença e aos presentes dos reis magos. E José nasceu numa cidade pernambucana que se chama Nazaré. Nessa apropriação laica do nascimento do menino Deus, a esperança, pequena embora, situa-se no campo do humano. É pelo universo do trabalho que o recém-nascido poderá redimir-se. E é essa aposta na vida que justifica a inversão do previsível sintagma vida e morte para morte e vida, para que a vida soe como a palavra final da peça. E aqui está a palavra final da peça. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica, vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Essa é a lição então, final, né, do mestre Carpina para o Severino, que perguntou para ele um pouco antes, só encontrando miséria, fome no Recife, se não seria melhor saltar fora da ponte da vida e lançar-se no Capibaribe. Agora, curiosamente, eu fiz uma pesquisa recente, né, e eu descobri que, na encenação do Teatro Tuca, eles pediram autorização para João Cabral e ele concordou que os versos finais fossem repetidos pelo Severino, não pelo mestre José, para que a palavra final coubesse ao retirante Severino, como se ele realmente ouvisse aquilo e incorporasse essa fala para a sua própria existência. E quem, por acaso, assistiu, no longínquo ano de 81, uma belíssima montagem de Walter Avancini, de Morte e Vida Severina, que passou na TV Globo,
vai perceber que, no final, o recurso é o mesmo, né? É o ator que faz o papel de Severino que repete as palavras finais do mestre Carpina. O texto, então, que inaugurou essa segunda água cabralina foi exatamente o Morte e Vida. Hoje, 70 anos após a publicação, consolidada como a mais famosa obra do poeta, numa tal escala que, às vezes, parecia desagradar João Cabral. Como se a luz excessiva sobre esse livro colocasse numa injusta penumbra todo o resto da sua obra. Ele era um pouco revoltado com o seu próprio sucesso, né? Ele teria preferido que o Morte e Vida fosse muito menos lido, desde que 20% desses leitores fossem para o restante, para a primeira água da sua poesia, né? Como ele designou as duas águas. Você tem Morte e Vida Severina com mais de 100 edições. É um número inacreditável para a poesia, né? Enquanto a antologia, que tem a primeira água, fica em 3 ou 4 edições no máximo. E não será, portanto, exagero dizer que esta obra se transformou no maior êxito editorial da poesia brasileira. Não apenas por essa mais do que centena de edições, mas também pelas numerosas transposições e leituras para outros veículos, como o teatro, a televisão, o cinema e, mais recentemente, os quadrinhos. Mas esse sucesso, porém, como eu já adiantei aqui, só começou 10 anos depois da publicação, com a histórica montagem do Tuca paulistano, teatro amador, que venceu um festival teatral na França e revelou também na trilha sonora, né, o jovem estudante de arquitetura Francisco Buarque de Holanda. O Tuca encenou Morte e Vida, sem maior sucesso, pela primeira vez no dia 11 de setembro de 65. E foi para a França e apresentou no Festival de Nancy em maio de 66. Ganhou o primeiro prêmio e João Cabral ganhou o prêmio de melhor autor vivo de todos que apresentaram peças nesse festival. Imediatamente, apresentação em Paris, várias apresentações em Portugal, Porto, Lisboa, e, voltando ao Brasil, o teatro profissional não perdeu tempo. Houve uma linda encenação que eu assisti lá com meus 10, 14 anos de vida, por aí, uma montagem com Paulo Altran no papel do Severino no Teatro Ginástico, aqui na Avenida Graça Aranha. Essa obra estabelece, agora falando um pouco da obra em si, não do diálogo dela com outros de Cabral, um diálogo muito rico com fontes cultas e populares da literatura espanhola, e também se abastece no rico manancial do folclore nordestino. Há um livro intitulado Folclore Pernambucano, de Pereira da Silva, que você vai encontrar estrofes inteiras de Morte e Vida Severina. João Cabral pegou ali, adaptou minimamente e assumiu como suas. Como ninguém estuda a tradição ou folclore, né, fica João Cabral como autor de obra anônima, obra que pertence ao folclore pernambucano e que se encontra nessa obra compilada por Pereira da Silva. Severino empreende um périplo na direção da vida, que culmina no Recife, ponto final da viagem, como vimos aqui, no nascimento da criança. A morte, porém, é sua implacável companheira de viagem, como que dizendo ao protagonista ser impossível ou indesejável ele prolongar o seu aluguel com a vida, na medida em que já se encontra predestinado à morte severina. Aspas. Que morte é essa? Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Desde a origem da travessia, nos limites da Paraíba, e em todas as cenas subsequentes, Severino se defronta com a onipresença da morte, ora explícita, como no funeral
de um lavrador, que vamos ouvir agora na versão de 1981. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe desse latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. Bem, temos aí na vibrante interpretação de Tânia Alves, né, com a tecnologia da época, essa música que se transformou no maior sucesso da trilha sonora de Morte e Vida Severina. Aí nós temos um caso, evidentemente, de um velório, de um féretro, né, e de uma morte explícita. Mas há também a morte futura, a morte potencial, que também ela pode ser fonte de dinheiro, já que não se pode cultivar a vida, que se cultive a morte, por exemplo, na profissão de rezadeira, que ela vai viver da morte, não vai viver da vida. O discurso da rezadeira, a administração da morte, se constitui no investimento mais rentável da região. Então, quando Severino pede um emprego para uma senhora na janela, ela pergunta: o que o senhor sabe fazer? Ele vai: eu sei plantar, sei colher, sei semear, nada disso aqui interessa, né? O senhor sabe cantar ladainha? O senhor sabe rezar? Sabe acompanhar os mortos? Né? Ele falou: não. E aí responde a rezadeira: por que a atividade dela é tão proveitosa? As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na hora mesma de semear. Portanto, aí está, digamos, o retorno imediato, né, a partir da morte. E a ironia, ao longo do texto que é presente, ela é uma arma certeira para controlar qualquer transbordamento sentimental. O leitor se sente atingido pela crueza dos quadros descritos, sem que seja necessário um acréscimo inflacionário verbal
de um paternalismo piedoso, porque João Cabral tinha algo muito peculiar. Eu acredito que ele deu uma nova dimensão à poesia social brasileira, porque quando ele faz a poesia social, ele faz mais o substantivo poesia e o adjetivo social é variável, certo? O importante é se concentrar em escrever a poesia. Como ela será é um desdobramento que não pode vir antes da própria confecção da poesia. E, muitas vezes, boa parte da produção da dita poesia engajada, né, ela desaparece com o momento que ela criticou, porque a pretensão dela é denunciar explicitamente, é fazer um discurso que é até bem intencionado e politicamente correto, mas que não tem a eficácia da criação literária. Então, nunca abriu mão do mecanismo da potência criadora João Cabral, porque a sua perspectiva na linha social ou qualquer outra é baseada num título de um livro no poeta francês Paul Éluard, que é donner à voir, dar a ver, mostrar, simplesmente mostrar. Aí está o real. O poeta deve sair o máximo possível de cena para que a contundência daquilo que ele mostre já seja politizada em si mesmo, sem que ele precise reforçar essa lição, né, ou essa catequese política. Já no Recife, beira o sarcasmo, o diálogo entre dois coveiros que comparam os transatlânticos dos caixões dos bem-nascidos, ou dos bem-morridos, eu diria, né, esses transatlânticos, com as barquinhas frágeis que levam os corpos dos pobres. Os coveiros se referem, no cemitério, às alas dos ricos como bairros de belas avenidas, pois nem a morte elimina uma ocupação diferenciada do solo. Ao contrário, a morte duplica, por sob a terra, as barreiras sociais erguidas acima da terra. E o coveiro diz que, na região que ele administra, chega no máximo um transatlântico por dia para ele enterrar, né? Enquanto nas alas pobres, né, são dezenas em séries, né? São séries de severinos que são diariamente enterrados. Adiante, então seria um momento de festa, quando mestre José, o Carpina José, o carpinteiro, né, está conversando com Severino, tentando dissuadi-lo da morte, e alguém anuncia que nasceu o seu filho, o filho de José, o menino Jesus Severino. E esse clima festivo de comemoração do nascimento não será suficiente para impedir uma fala, talvez involuntariamente irônica, de um vizinho, quando ele traz um presente específico para o recém-nascido. E que presente que o leitor absorve com certa ironia é esse? Diz o vizinho: minha pobreza tal é que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia virar doutor. Né? É fulminante essa ironia, né? Cobre o menino de letras para que ele um dia vire doutor por osmose, né? Pela impregnação da letra. Bom, João Cabral cobriu-se de letras. Ele, de fato, virou doutor e escritor. Doutor honoris causa pela nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já tive a ocasião de ressaltar que a voz cabralina se forma num intervalo entre a escrita culta da Casa Grande, de onde ele proveio, e a fala da senzala, para onde ele quis dirigir-se, e onde aprendeu a imaginação do cordel, aprendeu a métrica popular, o gosto pela narrativa e pela representação de um mundo feito de coisas ao alcance da mão, das narinas, dos olhos, um mundo tangível,
um mundo palpável. E João Cabral confessava que ele tinha horror de Camões, dos decassílabos que impingiam a ele nas primeiras letras, né? Ele achava que nunca seria poeta, porque ser poeta, forçosamente, era ter que escrever igual a Camões. E ele não aceitava aquilo, né? E ele passou a vida inteira falando mal do maravilhoso decassílabo em língua portuguesa, que ele dizia ser insuportável, salvo o de Marli de Oliveira, por acaso sua mulher. Né? Bom, mas então João Cabral herda essa dicção culta, né, da Casa Grande, e ele é atraído pelas histórias do cordel. Há um poema maravilhoso dele chamado Descoberta da Literatura, em que ele diz que descobriu a literatura pelo cordel, não por Camões. Né? Apenas quando a família descobriu Cabral, descobrindo a literatura, alguém denunciou e essa prática foi interrompida. Mas ele tinha um enorme prazer em ler aquelas histórias de cordel para os trabalhadores analfabetos do local da usina, ou da fazenda, onde ele morava. E ele ficou numa espécie de uma cisão, porque se uma pessoa pode se alfabetizar, a pessoa não pode se desalfabetizar. Né? Já traz essa marca para sempre. E ele viveu uma tensão nunca resolvida entre esses polos, do culto e do popular. Uma primeira água e uma segunda água. Né? Como conciliar e fazer essa poesia? O que ele teve sempre muito presente, consciente, foi a convicção de que ele não poderia simular ser um autor de cordel. Então, os poemas dele de cordel trazem voluntariamente alguma marca da Casa Grande, que fala, eu sou de lá também. Não adianta que eu não consigo apagar a minha origem. Eu vi isso nesse poema intitulado Descoberta da Literatura, porque ele conta uma história, que é cordel, ele vai usar a redondilha maior, que é cordel, vai ter a mesma rima o tempo inteiro. Opa, pura senzala, mas a rima vai ser em ante, que é Casa Grande. Né? Nenhum cordelista escreveria um cordel inteiro com rima em ante. É uma rima muito sofisticada. Portanto, é um texto que encena, na sua própria linguagem, esse conflito entre perspectivas sociais diferentes que se traduzem em perspectivas de linguagens diferentes, de vocabulários diferentes e de discursos também quase que incompatíveis. Na poesia de Cabral convivem, numa tensão, felizmente jamais apaziguada, a primeira água de um Cabral cerebral e a segunda água de um João no nível do chão. A poesia de Cabral nunca se esqueceu de ser também a poesia do João. No ensaio sobre o sertão cabralino, eu referi a inexistência de conselhos ou de incitações, siga por aqui, meu filho, não, aos pobres do Nordeste. Na sua obra, quase não se encontra um sertanejo personalizado, que possua um boi, uma esperança, um chinelo. Só encontramos o sertanejo, figura exemplar, conjugação potencial de traços localizáveis na multidão de severinos. Como também é uma figura exemplar na literatura brasileira, o poeta João Cabral de Melo Neto, autor de uma obra admirável pela obstinação em recusar os caminhos fáceis e fluidos do lirismo convencional e pela coragem e ousadia de palmilhar severamente os caminhos mais pedregosos da linguagem, numa paisagem também seca, para, nesses caminhos, semear as palavras e os poemas que esperam, sem pressa, o momento de, como Severino, explodir para a vida. Obrigado.
Parabéns, Sequim, por essa bela palestra. Parabéns pela escolha de Morte e Vida Severina, que, como nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui agora, reviver esse poema é certamente um momento maior da poesia brasileira. E eu queria acrescentar e fazer uma pergunta a você sobre isso. Como eu sou também uma devota de João Cabral e uma entusiasta do Morte e Vida Severina, e tive a sorte, por conta da minha idade avançada, de ter sido contemporânea exatamente do Tuca, desse teatro, que, no Festival de Nancy, ganhou o grande prêmio, né, do Festival de Nancy, que era um festival muito importante, uma companhia simples de estudantes. Eu tive a oportunidade de ver a versão do Tuca, que foi a versão original. Numa época em que, e talvez essa seja a única coisa que eu senti como falta na sua belíssima exposição, numa época em que a questão camponesa, a questão do latifúndio, era uma questão muito, muito presente no debate brasileiro, muito presente. E o Funeral do Lavrador, essa parte do poema, é uma resposta direta a isso. Quer dizer, é o tempo das ligas camponesas, é o tempo da alfabetização dos camponeses, é o tempo dos massacres camponeses também. Enfim, eu acho que frases como é a terra que querias ver dividida, né? Tudo isso remete a esse período histórico do Brasil que, sem querer ser um poeta político, nunca foi, nunca quis ser, felizmente, sem nunca ter querido fazer proselitismo, João Cabral escolheu, como você bem ressaltou, uma descrição objetiva da realidade. E quem o recebeu em primeiro lugar? Eu creio que quem o recebeu em primeiro lugar foi um teatro de estudantes. Um teatro de estudantes de São Paulo. Um grupo de jovens que teria sido, certamente, aquilo que, no poema, ele chama os doutores de anel no anular, que, remando com o decorrente da gente que desce ao mar, retirante as avessas, saem do mar para cá. Então, esses doutorezinhos de anel no anular, da USP, né, do Tuca, foram aqueles que primeiro receberam João Cabral com a emoção suficiente para criar essa peça de teatro que criaram. E mais, quem recebeu também foi um jovem arquiteto, como você referiu, né? Chico Buarque de Holanda, que era igualmente um poeta. Quer dizer, foi preciso um poeta para conseguir colocar em música a poesia do João Cabral. Quer dizer, esses encontros, o encontro de um tempo, o encontro dos universitários, do poeta Chico Buarque de Holanda com o poeta João Cabral, fizeram do Morte e Vida Severina, na minha geração, um hino. Com certeza. Poemas que nós todos sabemos de cor. Poemas longos, grandes poemas, e nós sabemos de cor. Então, eu creio que foi de tudo isso, não sei se você concordaria com isso, mas eu penso que foi de todos esses ingredientes, também, entre todos os outros que já foram citados, foram também todos esses ingredientes que construíram essa explosão da poesia cabralina, não é? Como nunca tinha acontecido antes. Eu penso que isso tenha tido um peso
um peso muito importante. E isso, evidentemente, só pode reforçar a admiração que ele recebeu de toda uma geração, dessa geração que foi a minha, né? E que viu ali, naquele poema, retratado tudo aquilo que via, tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que sentia, e esse jogo entre desesperança e esperança, que como você muito bem ressaltou, sem dúvida nenhuma, uma mensagem de Natal. Eu creio que Maria Clara realmente se equivocou quando não quis assumir o Morte e Vida Severina como um auto de Natal. É provavelmente o mais belo auto de Natal que eu, pelo menos, conheço, e eu já li vários. Né? Então, muito obrigada, Sequim, por essa apresentação. Obrigado. Mas queria saber se você concorda. Concordo com o que a Rosisca disse, e podemos observar o seguinte: quer dizer, na verdade, o Morte e Vida Severina foi gerada no período JK e foi fermentar, né, depois no período de Goulart e, sobretudo, já pós-Goulart, na época da ditadura, mas uma ditadura que ainda permitia manifestações contrárias e que ficou, digamos, aliado ao Morte e Vida o teatro de arena, o violão de rua, toda uma série de manifestações artísticas, né, claramente reivindicatórias de melhorias, de reforma agrária, de transformação da vida social brasileira. Presto aqui uma homenagem, que muitas vezes ela é elidida, que é a homenagem que eu faço ao grande Benedito Nunes, que anonimamente, em Belém, em 56, ele montou Morte e Vida Severina. Então, foi o primeiro que pegou o livro, sentiu a qualidade do texto, mas como ficou a montagem regional, restrita, sem a ida a Paris, né, ou sem a ida à França, que só com essa ida que nós demos valor à Morte e Vida Severina, ficou perdida na história, mas temos que registrar aqui o grande Benedito Nunes e uma equipe, né, uma trupe, que montou pioneiramente em Belém Morte e Vida Severina. Agora, João Cabral, ele também adquiriu um pavor de ser perseguido de novo pelo sistema, como ele tinha sido nos anos 50, com a delação, né, do companheiro lá, do colega dele, e a perda do seu emprego. Ele escreveu um outro livro, também lindamente social, e que termina com o número 6 da publicação, que é Educação pela Pedra, de 1966. Depois ele retrai bastante a temática explicitamente social, e alguns atribuem isso a um temor compreensível de ele, com uma idade mais avançada, vir a sofrer novas sanções. E aí, a nossa querida ABL tem um papel nessa história. Claro. Porque, instigado por seu amigo, embora poética e ideologicamente bem diferente, chamado Ledo Ivo, né? Mas da geração de 45, então Ledo Ivo instigou o João Cabral a se candidatar para a ABL como uma forma de protegê-lo, dizendo que, uma vez eleito aqui pela casa, pela força da instituição, os militares não teriam coragem de atacá-lo. E nunca eu li nenhuma declaração mais explícita dele quanto a isso, mas é inegável, né, que ele entrou para a academia. 68 é um ano espetacular, porque ele entra para a academia, lança a poesia completa. Em 66, a Educação pela Pedra ganhou todos os prêmios nacionais que se possa imaginar, Jabuti, da academia não, porque ele, ainda tenho dúvida, ele ganhou na academia na década de 50. Mas não há dúvida de que, então, nos anos 60, mesmo com a intensificação do regime militar, o Cabral já tinha se tornado um patrimônio nacional, né? Um nome intocável da nossa cultura, e assim pôde continuar vivendo em paz até 1999. Muito bem, muito obrigada. Eu queria fazer aqui alguns avisos.
sobre os nossos próximos eventos, né? Nós vamos ter, daqui a pouco, aqui mesmo, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, um recital de poesia e o lançamento do livro Desmentir, do Antônio Carlos Sequim, né? Eu queria também convidar vocês para o Quinta é Cultura. Na quinta-feira, haverá palestra seguida de lançamento do livro Dom Luciano de la Tarde, Cavaleiro da Nobre Figura, de autoria de Carlos Nejar. E quem desejar assistir ao recital pode permanecer no seu lugar ou sair e voltar às 17h30. Na próxima semana, dando seguimento ao ciclo, nós teremos aqui a conferência de Leonêncio Nossa, que vai nos falar sobre Sagarana. Leonêncio é biógrafo de... Você tem o livro dele aí? Não, né? Acabou de lançar uma excepcional biografia. Uma biografia do Guimarães Rosa. Então, isso será no dia 12 de maio. Seguindo, dia 19, os 90 anos de Inácio Loyola Brandão, com o próprio Inácio, e o centenário de Carlos Heitor Coni, no dia 26, com conferência de Rui Castro. Vocês estão todos convidados para todos esses eventos. Foi um prazer ter estado aqui com Antônio Carlos Sequim. Agradeço a todos a presença. Uma boa tarde.